Um homem está sentado em um quarto alugado em Roma, acorrentado a um soldado romano, e pega uma pena em sua mão. Não está escrevendo um livro. Não está redigindo teologia para a biblioteca de um seminário. Está escrevendo uma carta para pessoas que ama, pessoas que estão confusas, pessoas que lutam, pessoas que se deixam levar. E estas cartas, rabiscadas em papiro, levadas à mão, ao longo de centenas de quilômetros de estradas romanas e rotas mediterrâneas, se tornariam a coleção de correspondência pessoal mais influente da história universal. 13 cartas, isso é o que o Novo Testamento atribui ao apóstolo Paulo. 13 documentos escritos em um período de cerca de 15 anos, desde aproximadamente 49 de Tito até 67 de Cristo. E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Elas não foram escritas na ordem em que se encontram na Bíblia. Sua Bíblia as organiza por comprimento, da mais longa para a mais curta. Romanos primeiro, Filemão por último. Isso seria como ordenar os e-mails de alguém pelo número de palavras em vez da data. A história se perderia completamente. Mas se lidas na ordem em que foram realmente escritas, surge uma imagem totalmente diferente. É possível traçar o arco da vida de um homem. Você o vê lutando pelo evangelho quando este mal está começando. Você o vê levantando igrejas do nada em algumas das cidades moralmente mais caóticas do mundo antigo. Você se senta com ele em celas de prisão. Sente a traição quando pessoas em quem confiava lhe dão as costas. E você se coloca atrás dele em uma escura masmorra romana, enquanto ele escreve suas últimas palavras ao jovem que amava como um filho, pedindo-lhe que lhe traga uma capa porque o inverno se aproxima e o chão de pedra está frio. É isso que vamos fazer. Vamos percorrer cada uma das cartas na ordem em que é mais provável que Paulo as tenha escrito. E veremos do que cada uma realmente tratava, porque foi importante naquele momento e porque continua falando hoje diretamente à sua vida. Comecemos pelo princípio. A primeira carta que Paulo escreveu, ou pelo menos a mais antiga que conservamos, é uma carta redigida com ira. É a Epístola aos Gálatas, escrita por volta de 48 ou 49 de Cristo. E para entender por que esta carta arde tanto, é preciso saber quem a escreve. Trata-se de um homem que outrora se dedicou profissionalmente a caçar cristãos, que deu sua aprovação enquanto uma multidão apedrejava Estevão até a morte no capítulo 7 de Atos, e que foi derrubado por uma luz cegante no caminho de Damasco pelo próprio Cristo que ele tentava destruir. Este homem escreve agora para defender o evangelho que um dia quis erradicar da terra. Paulo acabara de retornar de sua primeira viagem missionária. Ele havia percorrido a região da Galácia, na atual Turquia Central, pregando em cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Em Listra, uma multidão o apedrejou e arrastou seu corpo para fora da cidade, onde o deram como morto. Atos capítulo 14, versículos 19 e 20 nos conta o que aconteceu em seguida. Então vieram judeus de Antioquia e de Icônio que, após persuadirem a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para a cidade seguinte e continuou pregando. Fundou igrejas em cada cidade que visitou e depois retornou a Antioquia da Síria. E então recebeu a notícia. Outros mestres haviam chegado a essas comunidades recém-fundadas e disseram aos gentios convertidos, os crentes não-judeus, que a fé em Jesus não era suficiente, que também deveriam se circuncidar, que deveriam seguir os requisitos cerimoniais da lei de Moisés, que primeiro deveriam se tornar judeus, e só então poderiam ser cristãos. Esses mestres são geralmente chamados de judaizantes, o que significa que pressionavam os crentes gentios a adotar os costumes judeus como condição para a salvação. Pensem por um momento no que isso significa. Paulo quase morrera para levar o evangelho a essas pessoas. E agora alguém lhes dizia que o que ele lhes trouxera estava incompleto, que a graça precisava de um complemento. A resposta de Paulo é a carta mais colérica do Novo Testamento. A maioria das cartas de Paulo começa com uma calorosa ação de graças. Dou graças a Deus por vós todas as vezes que me lembro de vós. Esta não. Paulo começa a carta aos Gálatas assim, capítulo 1, versículos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Nada de saudações afetuosas, nada de conversa fiada. Ele pula completamente as cortesias e vai direto ao ponto. E então solta uma frase que ainda hoje impacta com força. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja anátema.
Ele diz isso uma vez, e depois o repete exatamente no versículo seguinte, para que ninguém possa dizer que não ouviu bem. O cerne da carta aos Gálatas é um dos argumentos mais importantes da história da igreja. Paulo diz no capítulo 2, versículo 16: Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei ninguém será justificado. Esta palavra justificado significa simplesmente declarado justo, aceito por Deus. Não pelo que você tenha feito, mas pelo que Cristo fez por você. E então Paulo retrocede até Abraão séculos antes de Moisés e demonstra que Abraão foi contado como justo porque creu em Deus. Não porque seguiu uma série de regras cerimoniais que naquela época nem sequer haviam sido dadas. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Assim Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A lei cerimonial, argumenta Paulo, os rituais e sacrifícios que foram desenhados para ensinar Israel sobre o Messias que viria, como uma ilustração que aponta para a realidade, foram adicionados mais tarde como um guardião, como um tutor, para apontar as pessoas à sua necessidade de um Salvador. Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas vindo a fé já não estamos debaixo de aio. Imaginem isso como as rodinhas de uma bicicleta. Elas servem a um propósito por um tempo. Mas assim que você aprende a andar, não precisa mais delas. E a própria Bíblia estabelece uma distinção clara entre ambos. Os 10 mandamentos foram pronunciados por Deus diretamente com sua própria voz do Monte Sinai e escritos com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Êxodo capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Mas as leis cerimoniais, os sacrifícios, as normas sobre as festividades, estas foram escritas por Moisés em um livro à parte e colocadas ao lado da Arca da Aliança, não dentro dela. Deuteronômio capítulo 31, versículo 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da Arca da Aliança do Senhor, vosso Deus. Um era permanente, talhado em pedra pelo próprio Deus. O outro era temporário, escrito por um homem em pergaminho e apontava para algo maior. A lei moral, o caráter de Deus expresso nos 10 mandamentos, continua em vigor porque reflete quem Deus é. Mas o sistema cerimonial, que sempre apontava para Cristo, encontrou seu cumprimento quando ele veio. E então Paulo escreve uma das frases mais radicais de toda a literatura antiga. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em um mundo estritamente segregado por etnia, classe social e gênero, Paulo declara que em Cristo todo muro de separação caiu. Não é que as diferenças desapareçam, mas que elas já não determinam a posição diante de Deus. Esta é a carta que marca a linha. Graça ou mérito, fé ou ritual, liberdade ou corrente. E Paulo não hesita. Da Galácia, a história se desloca para a Grécia. A segunda viagem missionária de Paulo o leva a cruzar o Mar Egeu em direção à Europa pela primeira vez. E ele chega à cidade de Tessalônica, um importante porto no norte da Grécia e capital da província romana da Macedônia. Isso ocorre por volta do ano 50 ou 51 depois de Cristo. O capítulo 17 de Atos nos conta que ele pregou ali na sinagoga por 3 sábados, e que alguns judeus e um grande número de gregos tementes a Deus creram. Mas oponentes invejosos provocaram um tumulto. Atos capítulo 17, versículos 6 e 7. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Paulo teve que abandonar a cidade à noite. Ele estivera ali talvez um mês. E agora esses novos crentes estavam sozinhos. Ele conseguiu chegar ao sul, em Atenas, e depois a Corinto. E de Corinto, profundamente preocupado com os crentes que deixara para trás, enviou seu jovem colaborador Timóteo de volta a Tessalônica para ver como estavam.
Quando Timóteo retornou com boas notícias, Paulo sentiu tal alívio que se sentou e escreveu o que hoje conhecemos como a primeira epístola aos Tessalonicenses. É uma das cartas mais afetuosas e carinhosas que Paulo já escreveu. Capítulo 2, versículo 8. Assim nós, sendo-vos muito afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Não se trata de um teólogo escrevendo um tratado. É um pai espiritual que ama sinceramente seus filhos. Mas os tessalonicenses tinham uma pergunta que os corroía por dentro. Alguns de seus companheiros crentes haviam morrido desde que Paulo se fora, e eles estavam assustados. Pensavam que os que haviam morrido perderiam a segunda vinda de Jesus. Não apenas choravam por terem perdido entes queridos, mas porque pensavam que essas pessoas tinham ficado excluídas para sempre da promessa. A resposta de Paulo é um dos passagens mais conhecidos da Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Os mortos não ficam para trás. Eles são os primeiros da fila. E vejam como Paulo termina esta seção. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso não é teologia abstrata. É esperança a qual se apegar diante de um túmulo. Pouco depois desta primeira carta, Paulo teve que escrever uma segunda porque a igreja foi ao outro extremo. Algumas pessoas pegaram o ensinamento sobre a vinda de Jesus e o levaram ao limite. Deixaram seus empregos. Pararam de contribuir. Limitaram-se a sentar e esperar o fim. Para que trabalhar se o mundo vai acabar logo? Paulo teve que corrigi-los. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto: que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Crer que Jesus volta não significa deixar de ser útil. Significa viver com mais propósito, não com menos. A esperança não é passividade. A fé não anula a responsabilidade. E aqui está algo sobre o que refletir por um momento. Imaginem que vocês fossem crentes recém-convertidos, com apenas 30 dias de fé, e que seu mestre tivesse tido que fugir para salvar a vida no meio da noite. Vocês não têm Bíblia, nem prédio de igreja, nem seminário. Apenas algumas semanas de ensinamento e agora estão por conta própria. Isso é Tessalônica. E o fato de esses crentes terem perseverado, de Paulo poder escrever-lhes no capítulo 1, versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Isso diz muito sobre o que o Espírito Santo pode fazer com um pouco de verdade plantada em solo honesto. Agora, a história se desloca para uma das comunidades mais importantes e difíceis com as quais Paulo teve que lidar, Corinto. E suas cartas a esta igreja, escritas entre 53 e 56 d.C., são duas das mais longas e intensas que redigiu. Se a Galácia foi o lugar onde Paulo lutou pela doutrina, Corinto foi o lugar onde teve que lutar pela decência humana básica. Corinto era uma das cidades mais prósperas e moralmente caóticas do Império Romano. Estava situada em um estreito istmo entre dois mares, um entroncamento de rotas comerciais que uniam o Oriente e o Ocidente. Marinheiros, mercadores e viajantes de todos os cantos do Império convergiam ali. A cidade possuía um templo a Afrodite, onde, segundo o geógrafo antigo Estrabão, um grande número de servos do templo se dedicava aos seus rituais. A expressão viver como um coríntio era, no mundo antigo, um modismo para se referir a uma vida sem limites morais. Essa é a cidade onde Paulo fundou uma igreja. Passou ali 18 meses em sua segunda viagem missionária. Trabalhava de dia fabricando tendas e pregava à noite. Construiu algo real e depois partiu. E a igreja começou a se fragmentar quase imediatamente.
A primeira carta aos Coríntios parece a de um pastor que vai apagando um incêndio após o outro. A igreja está dividida em facções. Capítulo 1, versículo 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Processam uns aos outros em tribunais pagãos por disputas insignificantes. Um homem da igreja se deita com sua madrasta e, em vez de enfrentar isso, a igreja se orgulha de quão cosmopolita é a esse respeito. Capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e tal fornicação qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Há pessoas que se embriagam na mesa da ceia do Senhor. A mesa do Senhor se tornou uma festa social, onde os ricos comem bem e os pobres passam fome. Eles brigam pelos dons espirituais, e alguns tratam seu dom especial como um troféu, e olham com desprezo para todos os outros. Cada capítulo é um foco de incêndio diferente, e Paulo aborda cada um deles. Mas no meio de uma acalorada disputa sobre os dons espirituais, Paulo para e escreve o que muitos consideram o texto mais importante já escrito sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 ao 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda da minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E então os versículos 4 a 8. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Bem, aqui está algo que a maioria das pessoas deixa passar. Isso não é poesia romântica para um cartão de casamento. Em seu contexto original, Paulo está falando a uma igreja que está se despedaçando. Ele lhes está dizendo: vocês podem falar qualquer língua da terra e do céu. Podem dar tudo o que possuem. Podem ter uma fé que literalmente mova montanhas, mas se não tiverem amor, vocês são apenas ruído. Um símbolo que retine. Todo volume. Nenhuma música. Depois, no capítulo 15, Paulo oferece a defesa mais abrangente da ressurreição em todo o Novo Testamento. Ele nomeia as testemunhas. Constrói o argumento passo a passo. E deixa claro o que está em jogo. Capítulo 15, versículos 17 ao 20. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Esta palavra primícias vem da colheita. As primícias eram os primeiros frutos que saíam da terra, e eram a garantia de que o restante da colheita viria depois. Paulo diz que a ressurreição de Cristo não é apenas um evento isolado. São as primícias. É a prova de que todo aquele que lhe pertence também ressuscitará. A ressurreição não é um anexo ao Evangelho. É o Evangelho. Bem, a segunda carta aos Coríntios surgiu mais tarde, e o tom mudou completamente. Entre ambas as cartas havia ocorrido algo profundamente doloroso. Paulo visitou Corinto e foi humilhado publicamente por alguém da igreja. Não conhecemos os detalhes exatos. Ele partiu ferido. Escreveu o que ele chama de uma carta severa, escrita com lágrimas que já não possuímos. Quando se senta para escrever a segunda carta aos Coríntios, alguns na igreja se arrependeram, mas outros continuam a atacá-lo. Chegaram falsos mestres que se chamam a si mesmos superapóstolos e fingem estar mais qualificados e serem mais espirituais que Paulo. Questionam suas credenciais e dizem que pessoalmente ele é fraco e que só impressiona no papel. E a defesa de Paulo é totalmente diferente de qualquer outra coisa em seus escritos. Ele não lista seus milagres. Ele lista suas cicatrizes. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 ao 28. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1.
3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Esse é o seu currículo. Não poder, mas dor. E no final, o que mais o pesa não são os golpes, é sua preocupação com as igrejas. E então compartilha algo que, ao que parece, nunca antes havia contado em público. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Não sabemos o que era esse espinho. Os estudiosos sugeriram de tudo, desde doenças oculares crônicas até epilepsia, ou um persistente inimigo humano, mas fosse o que fosse, o atormentava. E ele suplicou a Deus 3 vezes que o retirasse. 3 vezes. E a resposta de Deus não foi sim. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Paulo não recebeu o milagre pelo qual rezava. Recebeu algo que Deus considerou melhor: a graça para suportá-lo. Esta única resposta sustentou milhões de pessoas que pediam cura e receberam em troca perseverança, que pediam que a tempestade cessasse e receberam a força para atravessá-la. Então vamos respirar fundo por um momento e ver onde estivemos até agora. 4 igrejas, 4 problemas totalmente diferentes. Na Galácia, as pessoas adicionavam requisitos ao Evangelho, e Paulo lhes disse que a graça é suficiente. Em Tessalônica, as pessoas estavam tristes e confusas pelos mortos, e Paulo lhes disse que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em Corinto, as pessoas se despedaçavam mutuamente por orgulho e divisão, e Paulo lhes disse que sem amor tudo mais carece de sentido. E em sua segunda carta a Corinto, Paulo abriu seu próprio coração e aprendeu que o poder de Deus se manifesta com maior clareza na fraqueza. 4 cartas e o mesmo Cristo no centro de cada uma delas. Corinto já ficou para trás, mas algo maior o espera. Há uma igreja que Paulo nunca visitou, uma cidade a qual deseja chegar há muito tempo. Roma, o centro do mundo. E por volta do ano 57 depois de Cristo, antes de chegar lá, envia adiante a carta mais cuidadosamente fundamentada e teologicamente completa que jamais escreverá. Se Gálatas é uma briga de rua pela graça, Romanos é o processo judicial exaustivo. Paulo constrói um argumento passo a passo, camada por camada, desde os alicerces. E o que torna esta carta notável é que ele escreve a uma igreja que ele mesmo não fundou. Não conhece a maioria daquelas pessoas. Portanto, não pode se apoiar em relações pessoais. Tem que deixar que o argumento fale por si mesmo. E assim o faz. Começa com as más notícias e não as mascara. Romanos capítulos 1 ao 3. Todo ser humano, judeu ou gentil, religioso ou não religioso, é culpado diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém tem passagem livre. Mesmo a pessoa mais moral que vocês conheçam fica abaixo do padrão de Deus. Esse é o diagnóstico. Depois apresenta o remédio. Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Justificado significa declarados justos diante de Deus. Gratuitamente significa não merecido, não comprado por meio de desempenho, mas dado de presente. Depois nos leva mais fundo. Capítulo 5. Graças ao que Cristo fez, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus,
por nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 6. O pecado já não é o vosso Senhor. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o capítulo 7. A guerra interna que todo crente honesto conhece. Romanos capítulo 7, versículos 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Se vocês já sentiram essa frustração, essa brecha entre saber o que é correto e fazê-lo realmente, Paulo também a sentiu. Vocês não estão quebrados. Estão na batalha. E então o capítulo 8. Muitos estudiosos consideram Romanos 8 o capítulo mais importante da Bíblia. Começa no versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação, não condenação reduzida. Não, você está perdoado por agora, mas veremos como você se comporta. Nenhuma. E conclui com uma declaração que se lê como uma montanha plantada no meio do oceano. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo lista tudo do que poderia ameaçá-los. A morte, a vida, poderes sobrenaturais, o próprio tempo, o abismo mais profundo e a altura mais elevada. E sua conclusão é: nada disso é forte o suficiente. Mas Romanos não terminou. Os capítulos 9 ao 11 abordam a questão que mantinha Paulo acordado à noite. O que acontece com Israel? Se o evangelho é agora para todos, Deus abandonou o povo que escolheu originalmente. A resposta de Paulo é um não retumbante. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso significa que Deus não retira o que prometeu à oliveira. A imagem que Paulo usa para o povo da aliança de Deus não foi arrancada. Novos ramos foram enxertados, o que significa que os crentes gentios foram adotados na mesma família. E a história ainda não terminou. E os capítulos 12 ao 16 mostram como é na realidade uma vida marcada por este evangelho no dia a dia. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um sacrifício vivo significa que, em vez de levar um animal ao altar, vocês trazem a si mesmos, suas decisões, seu tempo, sua energia, cada dia. E Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos é a carta que mudou o mundo, e não é exagero. Agostinho de Hipona leu o capítulo 13 de Romanos em um jardim em Milão, no ano 386 d.C., momento em que viveu sua conversão. Martinho Lutero estudou Romanos em 1515, quando ocorreu a revelação de que somos justificados perante Deus apenas pela fé, o que acendeu o estopim da Reforma Protestante. John Wesley ouvia alguém ler o prefácio de Lutero a Romanos em 24 de maio de 1738, quando sentiu seu coração se aquecer de forma estranha, e nasceu o movimento metodista. 3 séculos diferentes, 3 homens distintos, a mesma carta, o mesmo evangelho, o mesmo poder. Depois de tanto escrever, Paulo finalmente sobe a bordo de um navio para Roma, mas não da forma como havia planejado. Chega acorrentado. Após ser preso no Templo de Jerusalém, passar 2 anos em uma prisão romana em Cesareia, apelar seu caso ao César, que era seu direito como cidadão romano, e sobreviver a um naufrágio na ilha de Malta, onde o navio se partiu na tempestade, Paulo desembarca em Roma por volta do ano 60 d.C. Atos capítulo 28, versículos 30 e 31 nos conta. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Estava acorrentado a um guarda romano que se revezava, mas era-lhe permitido receber visitas. E daquele quarto, acorrentado àqueles soldados,
escreve 4 cartas que os estudiosos chamam de epístolas do cativeiro. Cada uma é diferente, e cada uma revela algo sobre Cristo que as outras não mostram. A primeira é a carta aos Efésios, e é o texto mais cósmico que Paulo já escreveu. Ele abre o plano da câmera mais do que em qualquer outra de suas cartas. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes de haver galáxias ou oceanos ou seres humanos que respirassem, Deus tinha um plano, e você estava incluído nele, não como uma ideia tardia, mas como um propósito. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. 3 coisas neste trecho. Acontece por graça, acontece por meio da fé, e não provém de vocês. Tanto o presente quanto a capacidade de aceitá-lo vem de Deus. E notem o versículo 10. Vocês não são salvos pelas boas obras, mas são salvos para as boas obras. Deus já preparou a obra para que vocês possam caminhar nela. Depois Paulo se move do celestial para o cotidiano. Como os casamentos devem servir um ao outro. Como os pais devem criar seus filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E depois, a famosa armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui está o detalhe que muitos deixam passar. A simbologia vem do soldado romano que estava acorrentado ao pulso de Paulo. Paulo olhou para o homem que o vigiava e viu um sermão que estava ali mesmo, ao seu lado. A segunda carta do cativeiro é a dirigida aos filipenses, e as circunstâncias em que surgiu são quase inacreditáveis. Filipos foi a primeira igreja que Paulo fundou em solo europeu. A primeira convertida ali foi uma mulher de negócios chamada Lídia, uma comerciante de tecidos de púrpura caros. A igreja que cresceu em Filipos tornou-se o apoio mais generoso e fiel de Paulo. Enviaram-lhe ajuda financeira em várias ocasiões, quando nenhuma outra igreja o fez. Filipenses capítulo 4, versículos 15 e 16. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente, porque também a Tessalônica me enviastes 1 e 2 vezes, o necessário. E agora Paulo lhes escreve da prisão. E a palavra gozo ou regozijai-vos aparece 16 vezes em 4 capítulos curtos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Este não é um homem em um escritório confortável dizendo para manterem a cabeça erguida. É um prisioneiro acorrentado a um guarda, enfrentando uma possível execução, enquanto insta os outros a estarem alegres. O gozo que descreve não provém do que acontece ao seu redor, provém daquele que o sustenta. O capítulo 2 de Filipenses contém o que muitos estudiosos consideram um hino antigo, ou um poema sobre Cristo que já circulava nas igrejas. Uma das declarações mais antigas e profundas sobre quem Jesus é. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus se tornou servo, aquele a quem tudo pertence decidiu não possuir nada. Aquele que dá ordens
aos anjos decidiu lavar pés e desceu até o fundo, não para uma vida confortável, não para uma aposentadoria tranquila, mas para uma cruz. E depois Deus o elevou ao lugar mais alto. Essa é a forma do Evangelho. Não poder que acende, mas amor que desce. E Deus que o eleva novamente. E depois há Filipenses capítulo 4, versículo 13. Um dos versículos mais citados e mal compreendidos da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Em seu contexto, Paulo não está falando de vencer uma competição ou de obter uma promoção. Leiam o versículo anterior, o 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Esse tudo que ele pode fazer não tem nada a ver com desempenho. Tem a ver com resistência. Cristo lhe dá a força para lidar com a abundância sem arrogância e com a pobreza sem desespero. A terceira carta do cativeiro é para a igreja de Colossos, e nela se trata de apenas uma coisa, da absoluta preeminência de Jesus Cristo. Falsos mestres em Colossos estavam misturando o cristianismo com filosofia grega, adoração de anjos e práticas extremas de abnegação. Coisas como o tratamento severo do corpo e regras alimentares estritas que nada tinham a ver com os mandamentos de Deus. Diziam aos crentes que precisavam de mais do que Cristo. Mais conhecimento secreto, mais rituais, mais experiências místicas. A resposta de Paulo é um dos passagens mais majestosos do Novo Testamento. Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Esta última frase, nele tudo subsiste, significa se mantém unido. Os físicos falam hoje das forças fundamentais que evitam que os átomos saiam disparados, que evitam que o universo mergulhe no caos. Paulo escreve de um quarto alugado 2000 anos antes da mecânica quântica e diz que a força que mantém tudo unido tem um nome, e o nome é Jesus. E então Paulo se torna prático. Colossenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa súbita, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se vocês têm Cristo, tem tudo. Ninguém tem por que lhes vender uma atualização. E depois a quarta carta do cativeiro, Filemão, apenas 25 versículos, o texto mais curto que Paulo já escreveu, e possivelmente o mais humano. Estes são os antecedentes. No Império Romano do século I, a escravidão estava por toda parte. Os historiadores estimam que os escravos representavam aproximadamente 1/3 da população nas grandes cidades. Um escravo não tinha direitos legais. Um escravo fugitivo podia, se fosse capturado, ser espancado, marcado na testa ou executado. O sistema não conhecia a misericórdia. Um homem chamado Onésimo era escravo do cristão Filemão na cidade de Colossos. Em algum momento, ao que parece, Onésimo roubou seu senhor e fugiu. Viajou mais de 1000 quilômetros até Roma, provavelmente com a esperança de passar despercebido entre a multidão de uma metrópole de 1 milhão de habitantes. E ali, de alguma maneira, naquela cidade imensa, encontrou-se com o apóstolo Paulo na prisão. Paulo compartilhou o evangelho com ele. Onésimo creu e tornou-se sinceramente útil para Paulo, servindo-o fielmente durante seu cativeiro. Mas Paulo sabia que Onésimo ainda tinha assuntos pendentes. Ele tinha que retornar. Então Paulo faz algo extraordinário. Escreve uma carta pessoal a Filemão e a envia com Onésimo. Não ordena, mas roga. Versículos 10 ao 12. Peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. Recebe-o tu, como ao meu próprio coração. Ele chama um escravo fugitivo de seu filho, seu próprio coração. E depois os versículos 15 ao 18. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como escravo, antes, mais do que escravo, como irmão amado particularmente por mim. E quanto mais por ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Vocês ouvem o eco nessas palavras?
Se ele te deve algo, põe na minha conta. Isso é exatamente o que Cristo faz. Ele pega o que nós devemos e diz ao Pai: põe na minha conta. Paulo não está escrevendo aqui simplesmente um favor para um amigo. Ele está vivendo o evangelho em um relacionamento real com dinheiro real e consequências reais. E aqui está o detalhe que deveria fazê-los refletir. Existe uma tradição baseada nos escritos de Inácio de Antioquia por volta do ano 107 depois de Cristo, de que um homem chamado Onésimo tornou-se mais tarde bispo da igreja de Éfeso. Se trata do mesmo Onésimo, como creem muitos estudiosos, então o escravo fugitivo tornou-se líder de uma das igrejas mais importantes do mundo antigo, de propriedade a irmão e dali a pastor do povo de Deus. No entanto, as correntes finalmente caíram. Após o primeiro cativeiro romano de Paulo, as evidências de suas cartas posteriores sugerem que ele foi libertado em algum momento por volta do ano 62 ou 63 depois de Cristo. Viajou novamente. Visitou a ilha de Creta, onde deixou seu colaborador Tito para organizar as igrejas locais. Visitou Éfeso, onde destinou Timóteo. Poderia até ter chegado à Espanha, embora não possamos confirmar com certeza. E durante esse tempo de liberdade, escreveu outras 3 cartas. Estas não são dirigidas a igrejas. São escritas a 2 jovens pastores que realizam o trabalho duro, muitas vezes ingrato, de guiar o povo de Deus dia após dia. A primeira é sua carta a Timóteo, conhecida como 1 Timóteo. Timóteo conhecia Paulo desde que era adolescente. Sua mãe, Eunice, e sua avó, Loide, eram mulheres de fé profunda. Paulo chamou Timóteo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2 de meu verdadeiro filho na fé. Timóteo havia viajado com Paulo por mais de uma década através de tumultos, naufrágios e fugas noturnas. Não era um novato, mas agora Paulo lhe havia confiado a tarefa mais difícil de sua vida: liderar a igreja de Éfeso. Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano, lar do famoso Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A igreja ali estava sendo dilacerada por falsos mestres que espalhavam doutrinas estranhas. Paulo descreve isso no capítulo 1, versículo 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. A liderança da igreja estava desorganizada, os membros ricos ostentavam seu poder, as viúvas eram negligenciadas, reinava o caos, e Timóteo era jovem e estava sozinho. Paulo escreve para lhe dar um manual. Quem é apto para ser presbítero? Como deve ser um diácono? Como se lidam com as acusações contra os líderes? Como se gere o dinheiro da igreja sem escândalos? Instruções práticas, diretas e pastorais. Mas no meio de todas essas instruções, Paulo revela seu próprio coração. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Notem o tempo verbal. Não fui o pior, sou. Presente. Após décadas de ministério, após fundar igrejas por todo o império, após escrever Romanos, Paulo continua se vendo como o principal receptor da graça. Quanto mais tempo caminha com Cristo, mais consciente fica de quanto precisa dele. Não é falsa modéstia, é maturidade espiritual. A carta a Tito trata de temas semelhantes, mas em um ambiente diferente. Paulo havia deixado Tito na ilha de Creta para pôr ordem nas igrejas locais. E Creta era um lugar difícil. Paulo chega a citar um filósofo cretense chamado Epimênides, que uma vez escreveu que seus próprios compatriotas eram sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E Paulo diz sem rodeios em Tito capítulo 1, versículo 13: este testemunho é verdadeiro. Não mascara a tarefa. Respeita Tito o suficiente para lhe dizer a verdade. Você está plantando em solo duro. Não se surpreenda se for difícil. Mas escondida nesta carta prática encontra-se um dos resumos mais belos do Evangelho que Paulo já escreveu. Tito capítulo 3, versículos 4 ao 7. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a funda esperança da vida eterna, não pelo que fizemos, mas por quem ele é. E agora chegamos à última carta, 2 Timóteo. E esta é diferente de todas as outras, o mundo mudou.
Estamos por volta do ano 66 ou 67 depois de Cristo. O imperador Nero, que vinha perdendo a sanidade lentamente há anos, chegou ao fundo do poço em 64 depois de Cristo, quando um incêndio gigantesco arrasou Roma, destruindo 10 dos 14 distritos da cidade. O historiador romano Tácito relata que Nero culpou os cristãos. Começou uma onda de perseguição como a igreja nunca antes experimentara. Os crentes eram presos. Alguns eram envoltos em peles de animais e despedaçados por cães. Outros eram untados com piche e acesos como tochas humanas para iluminar as festas no jardim de Nero. Paulo foi preso novamente. E desta vez foi muito diferente da anterior. Seu primeiro cativeiro fora em uma casa alugada com visitas, conversas e relativa liberdade. Este segundo cativeiro era uma masmorra. A tradição o situa na chamada prisão mamertina de Roma, uma câmara subterrânea escavada na pedra sob as ruas da cidade, situada a tal profundidade que os prisioneiros eram baixados por um buraco no teto. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Mesmo acorrentado, Paulo lembra a Timóteo que a mensagem não pode ser encarcerada. Seu amigo Onesíforo teve que procurar com esforço apenas para descobrir onde ele estava preso. Capítulo 1, versículos 16 e 17. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou, e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, quando esteve em Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. A maioria dos companheiros de Paulo havia partido. Alguns haviam sido enviados em missões para outras cidades. Outros haviam sido presos. E alguns simplesmente haviam ido embora. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Apenas Lucas, o médico e autor do terceiro evangelho, ainda estava com ele. Capítulo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo. E daquela masmorra, acorrentado, passando frio e quase sozinho, Paulo pega pela última vez sua pena e escreve a Timóteo, o filho de seu coração. Lembra a Timóteo da fé que lhe foi transmitida por sua avó Loide e sua mãe Eunice. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Depois insta-o a avivar o dom de Deus. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Por cujo motivo te recordo que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Ele dá a Timóteo seu encargo mais urgente. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargos, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. A tempo significa quando as pessoas querem ouvir. Fora de tempo significa quando não querem. Pregue de qualquer maneira. E então Paulo escreve sua própria despedida, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. No Antigo Testamento, uma libação era vinho derramado ao pé do altar como ato de entrega total a Deus. Paulo diz: minha vida está sendo derramada por completo, não resta nada por reter. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele não diz que ganhou todas as batalhas. Diz que combateu o bom combate. Não diz que correu uma corrida perfeita. Diz que a terminou. Não diz que nunca duvidou ou lutou. Diz que guardou a fé. Há uma diferença entre perfeição e fidelidade, e Paulo escolheu a fidelidade. E então, no último pedido pessoal que temos da pena de Paulo, capítulo 4, versículo 13. Traze quando vieres a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. E versículo 21. Procura vir antes do inverno, uma masmorra fria. Um homem idoso, quase todos o abandonaram, e ele pede duas coisas. Uma capa, porque o inverno se aproxima, e a pedra está fria.
e seus livros, porque mesmo à beira da morte ele quer estudar, quer ler, quer continuar crescendo na palavra mesmo quando o mundo decidiu descartá-lo. A tradição da igreja, apoiada por escritores antigos como Clemente de Roma e o historiador Eusébio, sustenta que Paulo foi decapitado em Roma sob Nero, provavelmente por volta de 67 ou 68 d.C. Como cidadão romano, foi-lhe concedida a execução por espada em vez da crucificação. A tradição diz que isso ocorreu no caminho que sai da cidade em direção ao porto de Ostia. Aí estão, pois, 13 cartas escritas ao longo de 15 anos de cidades, celas de prisão e quartos alugados, a igrejas em crise e a jovens pastores que mal conseguiam manter a ordem. Se dermos um passo atrás e as observarmos em conjunto, vemos algo que não se percebe quando lidas separadamente. Vê-se um homem que começou lutando por uma única ideia, que a salvação vem pela graça por meio da fé em Jesus Cristo, e que depois passou o resto da vida desenvolvendo como essa ideia se parece quando toca cada canto da existência humana real. O casamento, o trabalho, a escravidão, a política, o luto, o peso do pecado, a comunidade, o perdão, como morrer. O que estas cartas dizem a você agora mesmo? Em primeiro lugar, o Evangelho o encontra onde você está, não onde você deveria estar. Para os Gálatas, a graça significava liberdade diante do desempenho religioso. Para os coríntios, a graça significava aprender a parar de se despedaçarem uns aos outros. Para os romanos, a graça significava uma nova posição diante de Deus que nenhum fracasso pode anular. Para Filemão, a graça significava olhar para um escravo fugitivo e ver um irmão. O mesmo evangelho, vidas diferentes, problemas diferentes. A mesma resposta. Onde quer que você esteja agora, seja qual for a bagunça em que se encontre, o evangelho não está esperando que você se limpe primeiro. Ele entra no quarto exatamente como ele está. Em segundo lugar, o sofrimento não é prova de que Deus se esqueceu de você. Pode ser prova de que ele confia em você. As cartas de Paulo estão encharcadas de dor, golpes, traição, solidão, doença, correntes. E nem uma única vez ele trata o sofrimento como prova de que a missão falhou. Ele o trata como o lugar preciso onde o poder de Deus se mostra com maior clareza. O meu poder se aperfeiçoa nos fracos. Isso não é um adesivo de para-choque. É um homem que viveu isso por 30 anos e o escreveu de uma masmorra. E a terceira coisa, que é a que mais recordo, é esta. Seu último capítulo não precisa ser seu pior capítulo. Vejam como Paulo termina. Ele não termina em um palco. Não termina em um estádio cheio de pessoas gritando seu nome. Termina em uma cela fria, quase sozinho, pedindo uma cápio e alguns livros. E, no entanto, suas últimas palavras não são amargas, não são coléricas, não estão cheias de remorso. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Não é preciso terminar forte, segundo a definição do mundo. Não é preciso terminar com aplausos, números ou influência. Basta apenas terminar sendo fiel. 13 cartas escritas em papiro, levadas por mensageiros e marinheiros através do Império Romano. Não foram escritas para uma estante, foram escritas para pessoas. Pessoas reais com problemas reais em cidades reais que precisavam ouvir que a graça é real, que Cristo vive, que o sofrimento tem um propósito e que nada em toda a criação, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, nenhum poder, nem o alto, nem o baixo, nem qualquer outra coisa que exista, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. 2000 anos depois, a tinta não desbotou e o poder não se esgotou. Se esta jornada através da vida e das cartas de Paulo mudou sua visão sobre os fundamentos da sua fé, por favor inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Dedicamo-nos a desenterrar a história profunda que outros tentaram esconder. Vamos semear juntos as sementes de um futuro melhor. O próximo grande tesouro do nosso legado será revelado em breve.